acontecimentos do final do ano passado, a gente ficou muito preocupado em como ficariam o Rodrigo e Priscila, mas a igreja local tem se posicionado de uma forma incrível. Então, os irmãos da igrejinha de Quiterianópolis, mais os irmãos da igrejinha de Furada, têm dado um suporte para o Rodrigo de uma forma maravilhosa, gente. Tem coral de mulheres já lá, tem os pequenos grupos, o Rodrigo já está conseguindo revezar com os irmãos da igreja de Quiterianópolis, o facilitado pequeno grupo. Então, realmente, assim, nós temos tido notícias muito legais a respeito do que Deus tem movido ali em Quiterianópolis e através do projeto e através da igreja. Queria que vocês já ficassem atentos. Nós provavelmente, assim que terminar o acampamento, voltarmos do acampamento, a gente vai estar lançando a próxima ação. Nós teremos a ação no período do Dia Internacional da Mulher. Fazemos essa ação todos os anos. É uma ação onde a gente leva profissionais de beleza, de saúde, para a gente poder dar um atendimento às mulheres ali de Quiterianópolis. Então, se você tem desejo de estar conosco, já vai se programando, porque mais ou menos no período do Dia Internacional da Mulher, nós vamos ter a ação do Projeto Mais Sertão. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar, iniciar o partilhar da palavra. Tem aquele negocinho para botar? Tem? Não. Tá bom. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por seu amor, por seu cuidado, Deus, por sua graça. Bíblia no Evangelho de Mateus. Capítulo 24. Deixa ela abertinha aí, a gente não vai ler ainda, porque eu quero introduzir conversando com você a respeito do que a gente vai compartilhar. Eu tenho partilhado isso com algumas pessoas individualmente, temos conversado sobre esse tema que eu estou trazendo hoje para você. E é a respeito de algumas percepções que eu tenho tido em relação aos dias que nós estamos vivendo. Já tenho falado aqui um pouquinho sobre os dias maus, em como os dias têm se tornado cada vez mais terríveis e confusos, difíceis para muitos de nós, e aqueles que não vivem dias difíceis presenciam dias difíceis em pessoas ao seu redor, e parece assim que vai tudo apertando, tudo se tornando tão árduo, e o que antes era fácil de resolver não é mais, e as coisas se complicam numa velocidade muito grande. Quando você menos espera, um problema que era pequeno se tornou uma coisa absurda de grande, e a paciência das pessoas diminuiu, a facilidade de resolver as coisas entre nós diminui, a tolerância uns com os outros diminui, a disposição e a disponibilidade para o outro diminui. E eu tenho meditado muito sobre isso. E a minha análise me levou a esse texto. Me levou para perceber que o que temos vivido nada mais é do que o cumprimento de uma palavra profética, liberada por o próprio Jesus para a sua igreja. E é isso que nós vamos ler agora, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 13. Em Mateus 24, de 1 a 13, diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e no fim dos tempos. E Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Dá medo? Não devia. Não devia
devia dar medo. Devia nos encher de esperança. Por que não nos enche de esperança? Por que a gente ainda tem medo? Por que diante dos acontecimentos e das circunstâncias e das coisas difíceis a gente ainda tem medo? E o texto ele é autoexplicativo. O texto fala no verso 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Sabe, queridos, para mim, o problema dos dias maus é esse. E é nisso que eu tenho meditado. O problema dos dias maus não é a maldade em si. O problema dos dias maus não são os acontecimentos difíceis. O problema dos dias maus não são as tragédias, os prejuízos financeiros. Esse não é o problema dos dias maus. O problema é porque os dias maus têm a capacidade de esfriar o amor. O problema é o amor esfriar. E é nisso que, como igreja, nós precisamos estar atentos. A gente atrela muito a leitura desse acontecimento, do esfriamento do amor, e aí a gente pensa assim, que o esfriamento do amor vai fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais malvadas. Vai fazer com que as pessoas se tornem piores, mais difíceis. Mas sabe, queridos, eu não acho que esse também seja o pior problema do amor, do esfriamento do amor. O pior problema do esfriamento do amor é a essência do que isso gera dentro de nós. E o que isso sinaliza de verdade dentro de nós. Homens e mulheres que têm seu amor frio, perderam sua intimidade com Deus. A maldade é apenas uma consequência desse esfriamento. Mas o cerne da questão é, nos dias maus, nos últimos dias, haverá um esfriamento do amor, por causa de um afastamento da pessoa de Deus. E isso vai gerar consequências terríveis. E tem gerado consequências terríveis no meio do povo de Deus. Faz uns 3 meses que toda semana chega uma notícia ruim para mim a respeito de pessoas que eu conheço, que caminham com Deus há muito tempo e que têm assumido uma postura de apostasia diante da palavra de Deus. E o meu medo é que chegue um momento que eu não vou mais me assustar nem me escandalizar com a coisa. E eu tenho orado e pedido a Deus para que eu não esfrie a ponto de achar que as coisas são normais. Notícias muito terríveis têm chegado, de pessoas que têm começado a justificar seu pecado, pessoas que têm começado a avaliar o seu pecado, chamando o pecado de caráter ou de características pessoais, chegando ao limite de dizer que Deus os fez daquela forma e por isso Deus os aceita com seus pecados. Chegando ao limite de pegar a palavra e justificar o seu pecado, chamando Deus de mentiroso. Porque quando nós pegamos a palavra de Deus, nos justificamos nos nossos erros, e dizemos que não temos pecado, com isso também chamamos Deus de mentiroso. Querido, eu vim aqui hoje de manhã dizer para você que você peca. E que você precisa sair da prática do pecado. Eu pedi oração para algumas pessoas e disse, por favor, ore por mim, que a palavra que eu vou levar é uma palavra dura. Mas Deus tem falado ao meu coração. Deus tem apontado o meu pecado, querido. E eu não posso deixar que nós andemos de forma desenfreada até o lugar onde o nosso amor vai esfriar completamente. Nós precisamos retornar. Nós precisamos compreender que quando nós
olhamos para alguém e a partir de uma percepção puramente natural e carnal, julgamos essa pessoa, isso é pecado. E como nós somos cruéis em julgar as pessoas. Como nós somos cruéis na nossa empáfia de santidade. Como nós nos elevamos espiritualmente e olhamos para as pessoas sem misericórdia alguma, dentro do nosso convívio, no meio da comunidade que congregamos. Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Nós precisamos amar, sermos canais desse amor. Não podemos deixar que o amor esfrie dentro de nós. Nós olhamos uns para os outros, avaliamos as pessoas pelo que elas vestem. Se a moça está com uma roupa um pouco mais decotada, mais curta, as irmãs santas da igreja logo julgam. Ela é promíscua. Ninguém tem misericórdia a ponto de chegar, se aproximar, amar a moça, para saber por que ela precisa e tem necessidade de se expor tanto assim. Mas essa falta de misericórdia, queridos, é decorrência da falta de amor. Na prática do erro, todos os dias, repetindo o mesmo erro, o mesmo erro, o mesmo erro. E parece que nem o Espírito Santo consegue alcançar mais o nosso coração e não consegue mais comunicar conosco para dizer aquilo que está errado. Ou então a gente faz ouvidos moucos e diz, não quero saber, isso não é pecado, é meu jeito de ser, Jesus me aceita assim, Ele me ama. E assim eu vou justificando, e justificando, e justificando. E assim eu vou esfriando. E esfriando. E esfriando. Ao ponto de chegar num lugar de cauterização de mente tão intenso, que eu não sei mais distinguir o que é pecado e o que é santidade. Nós precisamos voltar. Nós precisamos amar, queridos. Pessoas têm sofrido e as pessoas vão sofrer mais, porque os dias maus estão aí na nossa porta. E se o nosso coração não estiver completamente irrigado pelo sangue que flui daquela cruz e que ministra amor dentro de nós, nós não vamos conseguir permanecer. E não vamos conseguir comunicar esse amor aos doentes, aos feridos, aos incapacitados, aqueles que realmente precisam do amor de Deus. O problema dos dias maus é o esfriamento do amor. E eu queria que você fosse visitado pelo Espírito Santo numa profunda compreensão a respeito dessa verdade. Porque nós, como igreja, precisamos nos posicionar firmemente em oposição a essa tendência natural dos dias maus. Porque, queridos, vamos avaliar a expressão, o amor de muitos esfriará. Você concorda que para o amor esfriar, um dia ele foi quente? Você concorda que a expressão não há mais amor é porque um dia houve? Você percebe que isso é uma situação em que nós precisamos permanecer vigilantes? Porque a intolerância e a maldade pode chegar a qualquer dia dentro de nós. Porque a prática constante do pecado pode se tornar para nós, Igreja do Senhor Jesus, algo natural. Gente, nos nossos dias nós temos pessoas, vemos pessoas construindo teologias para justificar pecados.
Tem teologia para explicar tudo. Tem teologia para fundamentar as coisas mais absurdas, antibíblicas, que eu já vi na minha vida. Esfriamento do amor. Pessoas que um dia amaram. Nós precisamos compreender em que lugar nós estamos nesse ambiente, nesse contexto, para nos posicionarmos de forma a agradar ao Senhor e vivermos uma realidade bíblica de igreja e sermos homens e mulheres que refletem esse amor de Cristo Jesus. Porque nós não amamos com a nossa capacidade de amar. Você é incapaz de amar sozinho. Nós amamos com o amor que vem dele. E eu vejo muitos de nós insistindo em amar com a nossa capacidade de amar. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir permanecendo amando as pessoas que erram com você o tempo todo. Só o amor de Deus é capaz de gerar em nós esse amor, esse fluxo de amor ininterrupto, constante, pleno, que não é sazonal, mas que permanece. E que não importa quantas vezes você erra comigo, eu te perdoo de novo. E de novo, e de novo. Porque não diz respeito a você e eu, diz respeito ao amor de Deus que precisa continuar fluindo entre nós. Vocês entendem? Então eu não perdoo pelos seus belos olhos. Eu perdoo porque o amor de Deus precisa continuar fluindo de mim para você. Eu não perdoo porque você está arrependido ou não. Você está arrependido ou não, problema seu com Deus. Eu te perdoo, querido. Porque eu preciso ser canal do amor de Deus. E esse entendimento, queridos, no nome de Jesus, precisa entrar na nossa mente, no nosso coração. Não dá para a gente continuar permitindo que coisas tão pequenas interrompam o fluxo do amor de Deus no nosso meio. Nós introduzimos um pouco sobre isso na ceia do domingo passado. Sobre como problemas tão pequenos de relacionamento têm interrompido a unidade e o fluir da unção de Deus no nosso meio. Mas que coisa triste ver pessoas de Deus sendo pedra de tropeço umas com as outras. Pessoas que amam tanto ao Senhor, interrompendo o fluxo do amor de Deus. Justificando suas amarguras, sua falta de perdão. Procurando desculpas para continuar do jeito que está. O amor de muitos vai esfriar. O amor de muitos tem esfriado. E esse amor, queridos, é o amor a Deus que tem esfriado. Amar a Deus profundamente vai necessariamente gerar em nós amor profundo pelas pessoas. Se falta amor às pessoas, falta, querido, amor a Deus. Não, não falta não, eu amo a Deus. Não ama como devia amar. Não, eu amo a Deus. O Senhor é o meu primeiro. O Senhor é tudo para mim. Oh, querido, me perdoe, eu vou ser mais firme com você. Você não ama como Deus quer ser amado. O primeiro mandamento diz que nós temos que amar a Deus como? Com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. É com tudo ou não? Pode ser só em alguns momentos? Pode ser só em algumas circunstâncias? Me diga uma coisa, na hora que você julga alguém, você acha que há amor de Deus dentro de você, na sua atitude? Sinceramente. Na hora que você avalia uma pessoa pelo jeito dela falar,
foi nos trejeitos que ele ou ela tem, e já julga, sentencia logo e assina a morte e o inferno para a pessoa. Há amor de Deus na sua atitude, querido? Não, querido, eu tenho certeza que não há. Então, no final das contas, nós precisamos amar a Deus do jeito que Ele quer ser amado. Porque Deus não deve ser amado como a gente consegue amar. É do jeito que Ele quer ser amado. E é a Bíblia que diz isso, não sou eu. A Bíblia diz que existe uma maneira de amar a Deus. Já ministramos sobre o amor a Deus aqui. Existe um formato de amar a Deus. E é nesse formato que nós precisamos nos enquadrar, queridos. Não dá para amar a Deus do seu jeito. Eu amo a Deus assim. E aí esse meu pecado aqui, eu continuo praticando, mas eu amo a Deus. Deus entende minha fragilidade. Deus entende o meu processo. Ninguém compreende, queridos, mais processos do que eu. Olha o que eu pego de gente em aconselhamento, em processo. E todo mundo que caminha com a gente de pertinho, que tem a oportunidade da gente estar aconselhando, sabe que a gente respeita muito o processo de todo mundo, não é verdade? Mas tem gente no nosso meio justificando pecado por causa do processo. Tem gente que está na prática do pecado dizendo que está em processo. Não é assim. Não é desse processo que a gente está falando. Porque abandono de pecado tem que ser assim, instantâneo. Você tem que parar de pecar. Porque eu pequei hoje, pedi perdão, aí pequei ontem, pequei anteontem. É a mesma coisa, né? Naquilo que você está trabalhando para não fazer, mas é porque eu estou em processo. Não está em processo, não. Está pecando mesmo. E olha, eu não estou querendo dizer que não tem solução para você, não, porque glória a Jesus que há. Há perdão abundante. Sim. Você precisa ser honesto. Sincero com Deus e com você mesmo. Porque se você não partir do lugar em que compreende e é honesto de que está errando e que precisa abandonar esse erro e parar de chamar o seu erro de processo, de personalidade, ou sei lá do que você tem chamado, você nunca vai parar de errar. Nunca. Eu estou com dificuldade de me relacionar com meus pais. Eu estou com dificuldade de relacionar com os meus filhos, com o meu cônjuge, com o meu colega de trabalho. E aí você fica nessa dificuldade de relacionar. E não toma nenhuma postura. E na hora que você é agredido no trabalho, tua reação imediata é se defender e começar a discussão. Você nunca tentou ficar calado. Como é que está em processo, gente? Não. Está pecando mesmo. E a gente precisa ser honesto com a gente. E ser honesto em relação ao lugar que nós estamos em Deus. E ser honesto em relação ao quanto nós temos disponibilizado tudo que somos e temos para amar esse Deus, a fim de que esse amor gere em nós mudança e transformação plena e permanente. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo, gente. Se olhar no espelho e admitir, eu amo a Deus muito pouco. Preciso amar o Senhor muito mais. Porque se falta amor em mim, se falta disposição para abandono do erro, é porque eu preciso amar mais a Deus. Sabe, no casamento, a
A gente só é fiel ao cônjuge porque a gente ama. Não é assim? É ou não é? Se a gente ama, a gente é fiel. Se a gente ama, a despeito de toda a falha de caráter, a gente fica junto. A despeito de todas as dificuldades, a gente insiste. Porque a gente ama. Com Deus é do mesmo jeito. Porque a gente ama, a gente abandona o pecado. Mesmo. Porque a gente ama a Deus, a gente para de fazer o que a gente gosta. Para fazer o que Deus gosta. Porque a gente ama, a gente é fiel ao Senhor. E a gente não levanta altares dentro de nós. Porque a gente ama, a gente não consegue se dobrar em adoração a mais nada, inclusive a nós mesmos. Tudo é possível de ser abandonado. Até os pecados mais terríveis são possíveis de serem abandonados diante de um amor profundo ao Senhor. Os piores homens e mulheres da história podem se tornar discípulos fiéis de Jesus ao amarem esse Deus. E nós precisamos, queridos, compreender isso. Ah, Melissa, mas como é que a gente pode avaliar de verdade, de uma forma prática, onde é que a gente está nisso tudo? Como é que a gente pode saber se realmente a gente está com amor frio ou não? Como é que a gente pode olhar para a nossa vida e perceber se tem alguma coisa em desalinho que precisa ser alinhada? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21. É o mesmo texto que a gente leu em Mateus, sendo que agora é escrito pelo Lucas. E nós vamos ler o verso 34. E diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Então é essa avaliação que eu queria que nós fizéssemos. Se você puder grifar esse texto, esse versículo na sua Bíblia, grife. E você vai se avaliar a partir desse versículo para saber se há esfriamento de amor no seu coração ou não. Claro que diversas coisas podem sinalizar esfriamento de amor. Mas eu entendo que esse versículo aqui, essas coisas que Lucas pontua aqui, são bem abrangentes e podem nos ajudar a perceber onde nós estamos nisso tudo. Ele fala para não sobrecarregar o coração de libertinagem. Quando a gente pensa em libertinagem, automaticamente a gente pensa em luxúria, em pecado no corpo, lascívia e outros tantos, fornicações, etc. Mas a palavra libertinagem, ela diz respeito a liberdades além do que devem ser observadas ou vividas. Tudo que é em excesso. Então, tudo que sobrecarrega o seu coração em excesso pode ser um sinal do esfriamento do amor. Vocês entendem? Então, tudo que excede o equilíbrio. Porque Jesus, quando chega na nossa vida, gente, ele traz equilíbrio. Essa palavra precisa estar presente na vida de todo crente. Se não há equilíbrio, Jesus não está reinando, não. Então, onde Jesus reina, há necessariamente equilíbrio nas emoções, nas finanças, nos relacionamentos. Se está desequilibrado em alguma coisa, é porque Jesus não está reinando em alguma área. Amém? Então, sobrecarregar o coração de excessos sinaliza falta de equilíbrio e, portanto, falta do amor a Deus. O que tem sobrecarregado em demasia o seu coração?
Ah, Melissa, mas o que tem sobrecarregado o meu coração em excesso tem sido o ministério. Então o ministério está te fazendo pecar. Misericórdia. Querido, o ministério pode se tornar um ídolo para muitos de nós. Muitos de nós. Já foi para mim. Por muitos anos. Eu fazia ouvidos loucos e vista cega. Não. O meu relacionamento com Deus era nada. Era ídolo. O que tem sobrecarregado o seu coração? É o teu casamento? Cuide para que ele não se torne um ídolo. O que tem causado excessos dentro de você? Emoções descontroladas, preocupações e ansiedades, desejos descontrolados. Então, na autoanálise, a gente precisa mergulhar no nosso cameion interior, no nosso lugar secreto, no nosso quarto fechado chamado eu, e perceber o que é que está sobrecarregando o nosso coração de excesso. Ele diz bebedeira e ansiedades da vida. Eu acho que de fato quando Lucas falou aqui de bebedeira, ele pode realmente ter relacionado diretamente à prática do alcoolismo. Mas eu acho que, de novo, para mim, é como se ele estivesse reforçando a primeira orientação. Só que agora no ambiente externo, fora do corpo. Primeiro ele fala sobre sondar o interior, aquilo que está sobrecarregando o coração de forma excessiva. Depois ele fala de uma prática exterior de excesso. Então nós precisamos nos avaliar diante de Deus para saber o que nós temos praticado em excesso. O que nós temos repetido e feito de novo. Esses excessos sinalizam o quanto nós amamos a Deus ou não, queridos. E você sabe exatamente quais são os seus excessos. Eu não posso apontar. Nunca terei como saber. Porque muitos de nós têm excessos que só acontecem realmente dentro de um quarto. Mas nós precisamos estar abertos para o Espírito Santo, para essa avaliação pessoal. Quais são os excessos que eu tenho cometido? Eu tenho, de forma recorrente, julgado as pessoas, como a gente falou sobre o julgamento aqui no começo. Eu tenho, de forma recorrente, me magoado com as pessoas. Eu tenho, de forma constante, recorrente, tratado mal as pessoas. Eu tenho de forma recorrente e constante sendo falso com as pessoas. Minha vontade é de dar um tapa na pessoa e eu fico toda fingindo que não tem nada de errado. E aí eu sou demorado e atrasado em resolver um problema porque eu prefiro maquiar. E se a gente tem um problema com alguém, queridos, a gente tem que resolver. Tem que resolver, parar de maquiar e fingir que está tudo bem. Que excessos você tem cometido fora do seu coração? É essa avaliação que nós precisamos fazer para saber onde estamos no quesito esfriamento do amor, nessa realidade que nós temos vivido, que o mundo tem presenciado e que tem acontecido e acometido a igreja. Depois ele fala sobre as ansiedades da vida. E essa eu acho que é uma das mais difíceis. Essa eu acho que atinge todos nós.
Ontem essa madrugada deu 5 horas da manhã, eu sem conseguir dormir, preocupada com uma coisa. Olha que eu estava ia ministrar sobre isso, né? Preocupada, sem conseguir dormir. E aí o marido se mexeu um pouquinho na cama, eu vi como uma oportunidade, né? Pedir oração. E aí ele disse assim: filho, tá acordado? Aí eu não estava não, mas agora eu estou. Aí eu disse: meu filho, por favor, me abrace e olhe por mim. Eu estou preocupada com isso, com isso, com isso. Aí ele fez uma oração rápida e disse assim: se concentre no barulho do ar-condicionado. Mas o fato é que não foi a concentração no barulho do ar-condicionado que me fez dormir em seguida, né? Eu tenho certeza que foi ali a oração, né? O acolhimento, a compreensão em relação à minha ansiedade. Mas nós precisamos, queridos, avaliar o quanto essa ansiedade tem tirado a nossa paz. Porque viver ansioso, o tempo todo ansioso, gente, é pecado. Já falei isso aqui na igreja e vou repetir. Sabe por que a ansiedade em demasia é pecado? Porque ela rouba o nosso coração de Deus. Ele deixa de ser do Senhor para ser da ansiedade. A gente fica tão cheio da preocupação, tão cheio da ansiedade, que não cabe mais nada. E a gente louva no dia da ansiedade, para tentar desfocar da ansiedade, mas até o louvor é por causa da ansiedade. E a gente nem percebe que não está adorando coisa nenhuma. A gente está só repetindo as palavras para ver se a gente se convence de que não é, para ficar ansioso. A ansiedade é tão terrível, tão capaz de nos roubar de Deus, que a gente nem percebe que fomos assaltados e conduzidos para um lugar de distância da presença do Senhor. Quer dizer, a gente não sai da presença de Deus, mas de distância da intimidade de Deus, de distância do ouvir a voz de Deus. É como se a gente se fechasse dentro de nós mesmos e ficasse ali cultuando a ansiedade. Deus está lá junto da gente e a gente nem percebe. Pronto, era isso que eu queria dizer. A gente não se ausenta da presença de Deus, mas a gente não percebe mais Ele. Porque a gente só consegue enxergar a ansiedade. É ou não é assim? As ansiedades da vida têm roubado o nosso coração do Senhor, portanto, têm nos esfriado. Nós temos amado a Deus muito menos do que Ele merece ser amado, por causa das ansiedades. Esses pontos, de novo, eles não são absolutos no sentido de que só percebendo isso, tem outras coisas realmente que você vai perceber a partir de uma avaliação pessoal, que você vai perceber se você está esfriando ou não, mas eu acho que se nós observarmos esses três, o que tem causado peso e excesso no nosso coração, o que tem feito a gente agir em excesso em algumas coisas e o que tem gerado ansiedade dentro de nós, nós vamos poder compreender quem somos, onde estamos, como estamos, para essa avaliação pessoal, a fim de descobrirmos se precisamos esquentar esse amor ou não. E como é que a gente esquenta esse amor? E a solução? Certo? E diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira e soberana da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo
e disciplino aqueles que eu amo, por isso, seja diligente e arrependa-se. Engraçado ele falar sobre mornidão, porque a mornidão nada mais é do que um processo de esfriamento. Então, para mim, Jesus está falando aqui em Apocalipse da mesma coisa que ele profetizou lá enquanto caminhava sobre a terra, sobre o esfriamento do amor. E aí ele dá algumas sugestões, ele dá algumas soluções e ele dá um conselho. E é esse conselho que nós vamos perceber hoje como sendo a solução para o esfriamento. O primeiro conselho é: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. A gente às vezes em oração pede fogo e não sabe o que está pedindo. Mas fogo na Bíblia fala de purificação. E purificação, gente, para o ouro, em altíssimas temperaturas. E dói. Então só peça fogo se você está disposto a sentir dor. Porque dói. Dói muito. Lidar conosco mesmo é o pior laboratório que existe. A gente diz assim, né? Pessoas são muito difíceis. É muito difícil se relacionar com pessoas. Rapaz, é nada. É difícil se relacionar comigo. Pessoas é fácil demais. A gente se despede, dá tchau e cada um vai para sua casa, né? Tem um momento de interromper, com exceção do cônjuge, mas ainda assim às vezes tem um banheiro, né, que a gente se tranca, né? Não quero ver você. Mas a gente, ninguém é que escapa de si mesmo. A gente não escapa da gente. Mas nós precisamos parar de fugir de nós mesmos. E precisamos estar dispostos a sermos consumidos por esse fogo que vai trazer pureza. Eu me preocupo demais com pessoas que nunca têm problemas. Nunca tem nada de errado. Sempre está tudo bom. Sempre está bem com Deus. Sempre está tudo santo, tudo maravilhoso, tudo espiritual, tudo lindo, tudo flores, tudo cheiroso. É muito estranho. Porque ou você é um zumbi, parou de lidar com a sua humanidade, já morreu e está andando sobre a terra feito um cadáver ambulante. Né? Ou você está fingindo. Porque a gente não tem esse bom. Só na glória. Olha, vai ser preciso trocar de corpo para poder o negócio dar certo. Porque senão não ia dar certo. Porque as demandas dessa carne, elas são terríveis. E lidar com a gente é muito difícil. Então pode ser assim, que um dia esteja tudo bem ao seu redor, mas nunca vai estar tudo bem com você. Então fique de orelha em pé quando tem alguém perto de você que está sempre tudo bem, tudo espiritual, tudo santo, tudo maravilhoso, tudo certo. Porque tem alguma coisa errada. Essa pessoa está pedindo socorro, precisando ser ajudada, porque está fingindo que não está nada acontecendo e está fugindo das dores e das dificuldades. Ou então essa pessoa você pode contratar a funerária e mandar enterrar porque já morreu. Então a primeira solução é essa, que nós sejamos queimados e consumidos no fogo que purifica, que santifica, que tira o que há de mal em nós. Segundo ponto, segundo conselho: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Vestes brancas na Bíblia fala de santidade.
Engraçado ele falar sobre comprar vestes brancas, porque não é alguma coisa que você tem no guarda-roupa. Então você tem que parar de insistir nas roupas velhas. Você tem que parar de insistir nas velhas práticas, mesmo as que você acha que são espirituais. Porque a vida com Deus fala de novidade. Sempre há algo novo da parte de Deus. Sempre há vestes novas, recém-compradas, limpas, cheirinho de novo. A nossa tendência é a gente ir para as roupas mais macias. Acho que já falei isso aqui também. Roupa nova é ruim de vestir. É bom na aparência, mas no conforto não é. Não me diga que é bom roupa nova. Sapato novo demora a maciar. Faz calo nas primeiras vezes. A prova é tanta que quando a gente chega em casa, a gente pode estar no salto. Lindo, maquiado, arrumado o cabelo, maravilhoso. Quando a gente chega em casa, o lugar do conforto, o que a gente faz? Tira. E vai vestir o quê? De preferência o mais velho. Porque roupas velhas são muito confortáveis. Macio já, né? Meu marido, eu precisei jogar fora uns lençóis velhos que eu tinha em casa. Desde a época que a gente casou, porque ele só queria esse. O bicho furado, ficava o dedão dele de fora, assim. Porque era macio. Mas a palavra diz que a gente tem que andar com roupa nova. Aquela que dói mesmo, sabe? Que incomoda. A gente está sempre entendendo que tem alguma coisa errada com a gente, que a gente tem que se ajustar. Ser parecido com Jesus não vai ser natural para a gente, gente. Nunca. Enquanto a gente estiver nesse corpo, sempre vai ser um trabalho. Um esforço. Sempre vai ser. Sempre vai ser uma vigilância. Sempre vai ser um exercício, uma percepção constante. Sempre. Algumas áreas vão se tornando mais fáceis, mas aí a gente já descobrindo outras piores. Não é assim. Acabou aqui. Estava a TV. Então, algumas áreas vão se tornando mais tranquilas. Mas sempre a gente vai estar descobrindo novas coisas. Quando a palavra de Deus fala sobre a vereda do justo, que é como luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, fala de uma crescente. Então, depois que eu resolvi algumas coisas, depois que eu resolvi algumas coisas, depois que algumas coisas estão sanadas, outras vão aparecer. E se é de glória em glória, provavelmente serão coisas mais difíceis de lidar. Ô, gente, eu não posso mentir. Não posso mentir. Estava conversando ontem com a Melina, né? E com o Esteves. A gente falando sobre gestação, e o filho quando nasce tudo. E aí eu lembrei de quando eu ia para o meu obstetra, grávida da Nicole, a primeira gestação, né? Aí eu dizia ali o que eu estava sentindo. Ai, doutor, esse mês eu senti isso, senti aquilo, aquilo outro. Aí eu pegava isso na minha mão e dizia assim: ô, minha filha, vai piorar. Aí eu dizia: ô, doutor. Aí ele: eu não posso mentir para você. Mas tem que ter mais coisas, gente, para descobrir. E tem que ser coisa mais difícil, porque é cada vez mais profundo, mais entranhado. Eu sempre digo, é fácil a gente lidar com aqueles pecadores gigantes que todo mundo vê. É fácil de abandonar, porque parece que tem assim, tudo colaborando para a gente deixar de fazer. Mas e aqueles que a gente comete lá dentro de nós? Que ninguém sabe, só a gente. Que já é tão natural para a gente que para abandonar, meu irmão, só o sangue. Mas
nós precisamos comprar vestes novas. Nós precisamos abandonar o conforto das vestes antigas. O conforto do tecido macio e usar aquele espinhento que ainda não maciou, sabe? Que ainda não amaciou. Aquele elástico na cintura que aperta e marca, que quando a gente tira está marcado. Porque as vestes de Cristo em nós nos marcam. Nós precisamos naquele dia encontrar Jesus tudo marcado dele. Poder dizer: Jesus, eu tenho as suas marcas em mim. Aqui Jesus, olha, o meu natural era andar sem marcas. Mas eu escolhi vestir vestes santas, novas e limpas. Estou todo marcado das vestes novas. São suas marcas em mim. Nós precisamos, queridos, ir para esse lugar de desconforto. E o terceiro conselho: compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O que é esse colírio? Depois de muitas vezes lendo o Apocalipse, teve uma vez que eu estava lendo esse texto e eu fiz essa pergunta para Jesus: Senhor, o que é esse colírio? Eu queria entender que colírio é esse. Porque não são muitos os textos bíblicos que falam de colírio. Para a gente poder ter uma relação e tentar descobrir o que é. Vestes santas, vestes brancas, ouro, tem muito lugar na Bíblia, mas colírio não tem muito. Eu ouso dizer que eu acho que não tem outro. Que eu me lembro, não tem outra passagem. Mas enfim, eu perguntei a Deus o que era esse colírio. E aí Deus me conduziu num texto sobre quebrantamento. E eu comecei a ler ali sobre quebrantamento. E aí o texto falava sobre as lágrimas geradas pelos quebrantados, aqueles que se humilham diante de Deus. Aí eu entendi. Eu entendi que aqui Jesus fala sobre... O conselho de Jesus é que nós sejamos humildes e quebrantados. Homens e mulheres que choram diante de Deus, não têm vergonha de se humilhar e reconhecer quem são. Homens e mulheres que não têm dificuldade de pedir ajuda. Homens e mulheres que não têm vergonha de assumir que erram, que são frágeis, que precisam do Senhor. Porque o choro, o quebrantamento, coloca o nosso coração no lugar. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus habita com o contrito de coração. Ele faz no coração contrito sua habitação. E Deus resiste os soberbos. Resiste os não quebrantados. O conselho de Jesus para nós, queridos, para que nós não esfriemos, é que sejamos quebrantados, humildes. Não é falsa humildade não, tá? Porque essa não vale. Não é aquele orgulho de ser humilde, não. Não é aquela coisa de capa, não. Ah, eu sou de Deus, eu sou manso, eu sou maravilhoso, tudo certo, tudo lindo, sim. Não. É gente que estoura mesmo e depois tem que pedir perdão. É gente que de vez em quando fala besteira e depois tem que ir atrás de recolher a besteira que disse. Humilde. Não tem dificuldade de reconhecer suas fragilidades, que chora mesmo diante de Deus, pedindo que Deus livre de si mesmo. Avalie suas orações, querido. Você tem orado muito pelos outros, muito por causa do erro dos outros, muito para suportar os outros. E quanto você tem orado para lidar com você? Avalie isso. Quanto tempo na sua oração você ora por você? No sentido, não das coisas que você quer ter, mas no sentido de Deus tratar com o seu caráter. No sentido de pedir para frutificar no Espírito. Estava começando isso ontem com a Mel. Como a gente pede tantas coisas para Deus, tantos dons, tantas coisas incríveis, maravilhosas, e o básico, que é o fruto do Espírito, ninguém pede. E aí é velho coroco caminhando com Jesus, 30 anos de caminhada cristã, e não frutifica nada no Espírito, não parece em nada com Jesus.
tem não sei quantos talentos. Faz um monte de coisa na igreja, mas não parece com Jesus. De que adianta, gente? Porque ser usado, gente, não é mérito. Também já falando isso aqui. Até a jumenta foi. Até eu sou. Pode do jeito que eu sou. Só Deus sabe. Não tem mérito nenhum ser usado. Nós temos que buscar parecer com Jesus. Então, quanto tempo a sua oração tem sido dedicada a frutificar no Espírito? Ah, Jesus, como eu sou terrível. Ah, Jesus, eu confesso, eu sou assim, assim, eu preciso ser diferente. Quantas vezes você ora desse jeito? Avalie a tua oração. A tua oração fala muito a respeito do teu coração. Se a tua oração é o tempo inteiro só apontando o pecado dos outros, tem gente que ora assim. Deus, vai lá. Deus, fulano. Olha lá. Olha ele. Pega, Jesus. Ou então, Jesus, me dá. Eu quero. Jesus, eu preciso. Ai, Jesus, eu não aguento mais. Ai, Jesus, coitado de mim. Ó vida, ó azar, a oração do Clyde. Isso é só da nossa época, gente. Tem gente que não sabe o que eu estou falando. Clyde era uma hiena no desenho animado quando a gente era criança. Só sabem os que estão chegando no Zenta ou já chegaram. Tu lembra? Então foi um revival que tu viu em algum lugar, porque não era da época. Nossa, era inédito na época. Então a oração do Clyde é: ó, vida, nossa. Era uma hiena que não ria, só reclamava, só chorava. Ó céus! E assim muitos de nós têm sido o Clyde nas orações. É um choro que não é um choro de quebrantamento, não é o colírio que Jesus está falando aqui, não é um choro de humilhação, é um choro de reclamação, de murmuração. Tem gente que não consegue nem discernir a diferença entre quebrantamento, humilhação e murmuração, e faz da sua oração uma murmuração constante. Vai orar e murmura diante de Deus. Aí não entende por que não melhora, não muda, não é transformado. Que o Espírito Santo, queridos, mediante a sua palavra, gere em nós disposições para a mudança. Que o Espírito Santo nos convença de quem nós somos e principalmente quem precisamos ser. E transforme o nosso interior a partir desses conselhos que Ele mesmo traz para nós aqui. Que nós sejamos homens e mulheres que compram roupas brancas, que não têm medo do fogo para serem refinados, transformados e purificados, e que são humildes e quebrantados, para fugir do esfriamento natural do amor nos últimos dias. Sim, o amor de muitos vai esfriar. Mas no nome de Jesus, nós não estaremos juntos desses muitos que esfriarão do amor. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos. Não tenha medo de permitir que o Espírito Santo te convença. Não tenha medo de admitir, por favor, não tenha medo de admitir. Não é vergonha para ninguém admitir que precisa amar mais a Deus. Vergonha é permanecer sem amar. Vergonha é permanecer no pecado, no erro. Oh Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Para te pedir que o Senhor sonde o nosso coração. Nos ajude a nos perceber. Oh Jesus, nós não queremos esfriar. Nós não queremos, Senhor, amornar. Nós não queremos, ó Deus, abandonar, Senhor,
o primeiro amor, o primeiro mandamento. Amar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E de forma natural, Senhor, frutificar esse amor para as pessoas. Oh Deus, nos ajude, Espírito Santo de Deus. Nos ajude a perceber onde nós estamos nisso tudo. Nos ajude, ó Deus, a permanecer firmes, ó Deus, olhando para Ti. Te amando profundamente, Senhor, para suportarmos, ó Deus, os dias maus que virão. Auxilie-nos, Espírito Santo, a ser essa fonte de amor para aqueles que não Te conhecem. Nos auxilie, Senhor, a ser esse farol de amor, onde as pessoas vão encontrar, Senhor Deus, resposta, onde as pessoas vão encontrar exemplo, onde as pessoas vão encontrar, Senhor, esperança. Num mundo tão mau, Senhor, que tende a ser cada vez pior, nós precisamos do Teu amor. Precisamos permanecer aquecidos nesse amor. Precisamos permanecer em Ti. Faça isso, ó Deus, com nossas vidas. Faça isso com a Sua igreja, Pai, espalhada na face da terra. Desperte Sua igreja, Deus, para perder menos tempo com coisas tão fúteis, Pai, e voltar para a essência das coisas. E a nós aqui, nessa comunidade, Deus, não permita que nós percamos mais tempo com aquilo que é tão sem importância. E que permaneçamos mergulhados no amor de Deus. Esse amor que é tão profundo que não tem fim, é tão largo que não dá para medir. E nos aqueça nesse amor. Essa é a nossa oração, Senhor. No nome poderoso daquele que vive e reina para sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o amor de Deus, esse amor, as consolações do Santo e Doce Espírito de Deus e a graça que vem de Jesus, liberada na cruz do Calvário para todos nós, seja uma constante, queridos, nos nossos corações, na nossa mente e no nosso interior, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana.